Nossa, nem sei por onde começar a contar isso, mas preciso desabafar, sabe? A gente sempre acha que essas coisas só acontecem em filme até o dia em que a vida resolve pregar uma peça na gente. Tudo começou aqui, dentro da minha própria casa, num ambiente que eu sempre achei o mais seguro do mundo. Meu irmão mais novo, o Lucas, estava com dificuldades terríveis em matemática, e eu, como boa irmã, convenci meus pais a contratarem um reforço, e foi assim que ele entrou na nossa rotina. O professor Rafael, ele era diferente. Não aquele estereótipo de professor mais velho, de jaleco e ar sério. Não. Jovem, com um jeito calmo que acalmava até a ansiedade do Lucas. E um olhar que parecia entender coisas que nem eram ditas. A dinâmica era simples. 2 vezes por semana ele vinha aqui em casa no final da tarde. Minha mãe sempre oferecia um café, meu pai comentava sobre o futebol e eu me escondia atrás do meu celular na sala, mas meus olhos não conseguiam evitar. Seguiam cada movimento dele. Havia um clima no ar, uma tensão sutil que só eu parecia sentir. Aquele jeito que ele me cumprimentava com um tudo bem, mais demorado. Aquele sorriso quase imperceptível. Era como um jogo perigoso, onde só nós dois sabíamos as regras, mas ninguém tinha coragem de admitir que estava jogando. Minha casa, meu porto seguro, tinha se tornado um palco silencioso de trocas de olhares e segredos não contados. Com o passar das semanas, aquela tensão inicial foi se transformando em algo palpável. Era uma energia no ar, um calor que parecia nos envolver mesmo a metros de distância. Eu comecei a criar situações, menina. Ah, vou buscar uma água na cozinha, bem na hora que a aula dele terminava. Preciso pegar um livro da estante, do lado da mesa de estudos. Eram momentos de segundos, mas que valiam por horas. Numa dessas, ele se levantou para ir ao banheiro e, no corredor apertado, nossos corpos quase se tocaram. Ficou aquele centímetro de distância. Eu senti o tremor nas minhas pernas, a respiração presa. Ele não disse nada, mas seu olhar, meu Deus, seu olhar percorreu meu rosto como um toque de verdade, lento e deliberado. Era um quase toque que doía de tão gostoso. Um jogo de aproximações perigosas, como uma dança íntima onde só nós ouvíamos a música. Eu me sentia numa gangorra emocional, com medo de que alguém percebesse o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, alimentando aquela vontade crescente com cada sorriso disfarçado, com cada palavra carregada de duplo sentido que eu tinha certeza que só eu entendia. A atração era como uma planta que a gente rega em segredo, achando que ninguém vê, até o dia que ela cresce demais e não dá mais para esconder. E então veio o dia que mudou tudo. Era uma noite quente, daquelas que a pele fica melada e a mente mais ousada. Meus pais tinham saído para um jantar e o Lucas estava no quarto dele estudando para uma prova importante. O Rafael estava dando a última aula antes do exame. Lembro de estar na cozinha tentando me distrair quando ouvi a porta do banheiro social se fechando. Uns minutos depois, o Lucas gritou do quarto: Mana, me vê uma água, por favor? Quando me virei para pegar o copo, ele estava lá, parado na entrada da cozinha. Preciso lavar as mãos, ele disse, a voz um pouco rouca. O Lucas me emprestou uma caneta que estava vazando. O coração parece que saiu pela minha garganta. O banheiro social estava ocupado? Só tinha outro banheiro no corredor, o meu. O ar ficou pesado, eletrizado. Pode usar o meu, eu disse, e a frase saiu como um sussurro. Aquele convite soou tão íntimo, tão proibido. Ele apenas acenou com a cabeça e seguiu me olhando, enquanto eu, com as mãos trêmulas, abria a porta do meu quarto e apontava para a porta do banheiro lá dentro. Era a pressão do risco e a excitação se misturando, uma combinação perigosa e irresistível. Eu estava convidando ele para o meu espaço mais pessoal, e nós dois sabíamos que aquilo era muito mais do que apenas lavar as mãos. Ele entrou no meu quarto. Eu fiquei parada na porta, observando ele cruzar aquele espaço que era só meu. Cada passo dele parecia ecoar. Quando ele abriu a porta do banheiro, um cheiro do meu perfume saiu de lá. Era como se eu estivesse me expondo de uma forma que nunca tinha feito antes. Ele deixou a porta entreaberta. Eu podia vê-lo pelas frestas, suas costas largas, o movimento de seus ombros enquanto ele se inclinava sobre a pia.
A intensidade do momento era sufocante. De repente, ele se virou e nossos olhos se encontraram no reflexo do espelho. Era um olhar que falava volumes, que dizia tudo que não podia ser dito em voz alta. Sem quebrar o contato visual, ele esticou o braço e, com a ponta dos dedos, puxou levemente a toalha que estava no cabide. Estou com as mãos molhadas, ele sussurrou, e a desculpa soou ridícula e deliciosa. Meu corpo todo reagiu. Um calor subiu da minha barriga até meu rosto, e um tremor percorreu minha espinha. Aquele ambiente pequeno, úmido e íntimo testemunhava uma conversa silenciosa que só nossos corpos entendiam. A vontade de cruzar aqueles 2 metros e fechar a distância era quase um calor físico, uma força magnética que puxava mesmo o corpo para o dele. Era um limite prestes a ser transposto, e eu já sabia que, se acontecesse, nada mais seria como antes. Foi então que ele saiu do banheiro, e não parou. Deu 2 passos em minha direção, e o espaço entre nós simplesmente evaporou. Não nos tocávamos, mas eu podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do sabonete misturado com a essência dele, que já me era tão familiar. A respiração dele estava acelerada, e a minha, então, parecia que ia sair do peito a qualquer momento. Ele levantou a mão lentamente, tão devagar, e com as costas dos dedos quase sem tocar, acariciou um fio de cabelo que tinha caído no meu rosto. Foi um toque de nada, mas foi como se um choque percorresse toda a minha pele. Meu mundo reduziu aquele corredor, aquela noite, aquele homem. Era um momento de intensidade brutal, onde todos os meus sentidos estavam aguçados ao máximo. Eu sentia o gosto do proibido na boca, doce e amargo ao mesmo tempo. Meus joelhos ameaçavam ceder e uma parte de mim gritava para recuar. Mas outra parte, muito mais forte, estava cansada de fingir que não sentia nada. Era o ápice de toda aquela tensão acumulada, um clímax silencioso e ardente, onde o único som era o bater acelerado dos nossos corações, um diálogo mudo de vontade e rendição. Fronteiras estavam desabando naquele instante, e junto com elas, todos os meus medos. O que aconteceu depois? Bem, isso fica para a nossa imaginação, não é? Mas quando a porta do apartamento se fechou atrás dele, eu desabei. Fiquei sentada na minha cama com o corpo ainda vibrando, a pele toda arrepiada, como se cada célula tivesse sido despertada de um sono profundo. A respiração aos poucos foi voltando ao normal, mas a cabeça era uma confusão. Uma onda de culpa veio primeiro. O que foi que eu fiz? E o Lucas? E se alguém descobrisse? Era um segredo pesado, complicado, mas no meio de toda a culpa havia uma centelinha de puro fogo, uma excitação que eu não conseguia negar. Tinha sido proibido, errado em tantos níveis, mas tinha sido intenso e real como nada antes. Eu tinha transgredido um limite, não só com ele, mas comigo mesma. E aquela mistura de sentimentos, o arrependimento e o desejo, a vergonha e a euforia, me deixou tonta. Eu tinha me perdido voluntariamente naquele labirinto de emoções, e agora não sabia como encontrar o caminho de volta. O silêncio do meu quarto, que antes era aconchegante, agora ecoava o som dos nossos sussurros e daqueles quase toques que mudaram tudo. Passado algum tempo, consigo refletir sobre tudo isso com um pouco mais de clareza. Aquela experiência me ensinou que a atração proibida é assim mesmo, um furacão de sentimentos que a gente sabe que pode destruir coisas, mas que é impossível resistir. Eu me arrisquei, me joguei de cabeça em algo que sabia ser complicado e saí de lá diferente. Mais corajosa, talvez, mais consciente dos meus desejos, com certeza. Foi uma lição sobre viver o íntimo sem medo, mas também sobre arcar com as consequências. Para você que está me ouvindo, se um dia se encontrar numa situação assim, num jogo de calor e olhares que não pode acabar, escute seu coração, mas não desligue a mente, tá? Porque essas histórias são gostosas de viver, mas também doem. E agora eu quero saber de você. Já passou por algo assim? Já se sentiu nesse fio da navalha entre o certo e o que o coração pede? Conta aqui nos comentários, vai, desabafa comigo. Porque segredo a gente guarda, mas algumas histórias a gente divide para aliviar a alma. E essa com certeza não será a última que eu conto para vocês. Fica aqui o gostinho de quero mais. Até a próxima confidência.